Nos reúne nesta Assembleia para celebrarmos com fé e amor os sagrados mistérios. Rezemos também de modo especial pelo nosso Brasil, no aniversário da proclamação da República, a fim de que possamos ser uma nação que viva segundo a vontade de Deus. Iniciemos essa celebração acolhendo a procissão de entrada com o nosso pároco, Padre Banto, ministros, cantando. Nas palmas. Se acontecer um barulho perto de você, é um anjo chegando para receber suas orações, levá-las a Deus. Então, abre o coração e começa a louvar. Sinto o anjo do céu se derrama no altar, que o anjo já vem com as bênçãos nas mãos. Tem anjos voando nesse lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu, se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus sabe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos e bem-vindas à Gruta Nossa Senhora de Lourdes, aqui na comunidade de São Tiago. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, na comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Dia da Proclamação da República, 15 de novembro de 2018. Queridos irmãos e irmãs, nesta Santa Missa vamos rezar por todos aqueles e aquelas que deram o seu sangue para que o país, o Brasil, fosse realmente aquele país no qual todos nós nos sentimos cidadãos e cidadãs com direitos e deveres, que derramaram o seu sangue, que lançaram a semente dos cristãos. Pois dizia São Cipriano que o sangue dos mártires é a semente dos cristãos. Reconheçamos-nos pecadores por todas as vezes que nós não honramos a fé que recebemos dos nossos antepassados, pelas vezes que nós não fomos testemunhas vivas do Evangelho pregado por aqueles que já nos deixaram. Clamemos pedindo a misericórdia e a bondade de Deus, cantando. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Levanta sua mão ao peito, diga: Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Um momentinho de silêncio, coloquemos as nossas intenções. Oremos. Ó Deus, quisestes que o Bispo Santo Alberto fosse grande porque soube conciliar a sabedoria humana e a verdadeira fé. Dai-nos na escola de tão grande mestre conhecer-vos
e amar-vos mais profundamente, na medida em que aprofundamos nas ciências, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar para a liturgia da palavra. Deus vai tocar no nosso coração através da sua infinita misericórdia. Ouçamos. Leitura da carta de São Paulo a Filemon. Caríssimo, grande alegria e consolo tive por causa de tua caridade. Os corações dos santos foram reanimados por ti, irmão. Por esse motivo, se bem que tenha plena autoridade em Cristo para prescrever-te tua obrigação, prefiro fazer apenas um apelo à tua caridade. Eu, Paulo, venho como estou e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Faço-te um pedido a favor de meu filho, que fiz nascer para Cristo na prisão, Onésimo. Antes, ele era inútil para ti. Agora, ele é valioso para ti e para mim. Eu estou mandando de volta para ti. Ele é como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de tê-lo comigo, a fim de que fosse teu representante para cuidar de mim nesta prisão, que eu devo ao Evangelho. Mas eu não quis fazer nada sem o teu parecer, para que tua bondade não seja forçada, mas espontânea. Se ele te foi retirado por algum tempo, talvez seja para que tenhas de volta para sempre, já não como escravo, mas muito mais do que isso, como irmão querido, muitíssimo querido para mim, quanto mais ele for para ti, tanto como pessoa humana, quanto como irmão no Senhor. Assim, se estás em comunhão de fé comigo, recebe-o, como se fosse a mim mesmo. Se em alguma coisa te prejudicou, ou se alguma coisa te deve, põe em minha conta. Eu, Paulo, de meu punho o escrevo. Eu o pagarei, para não dizer que tu mesmo me deves a própria vida. Sim, irmão, deixa que eu te explore no Senhor. Conforta-te em Cristo, meu coração. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. Todos? Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. O Senhor faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos. É o Senhor que liberta os cativos. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor que protege o estrangeiro, quem ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. Feliz quem apoia no Deus de Jacó. O Senhor reinará para sempre. Ó Sião, o teu Deus reinará para sempre e por todos os séculos. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. De pé para a aclamação do Santo Evangelho, cantando. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia.
só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Se vos persegue por causa de mim, não esqueçais o porquê. Não é o servo maior que o Senhor. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente. Não se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem, e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali ou está aqui. Não deveis ir nem correr atrás. Pois, como o relâmpago brilha de um lado e do outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Na primeira leitura tirada da carta a Filemão, composta esta carta por um só versículo, nós nos detemos no do versículo 7 até ao versículo 20. O que Filemão recebe como uma carta de recomendação para que ele receba Onésimo, gerado na prisão, como filho do reino dos céus, que brevemente chegará, como nós acabamos de ouvir no Evangelho, tirado do texto segundo Lucas, capítulo 17, versículos 20 até ao versículo 25. Paulo, nessa carta que escreve para Filemão, faz como que uma carta de recomendação, de um lado, uma carta de crítica e censura, do outro lado, uma carta que traz consigo uma pedagogia do elogio, de outro lado, e também uma carta que restabelece as relações sadias entre o patrão e o empregado, entre o senhor e o escravo. Por quê? Onésimo era um jovem escravo de Filemão. Portanto, Filemão, patrão, por algum motivo que o texto não nos descreve, Filemão fugiu da casa do seu patrão. E ao ter sido encontrado, foi preso, levado à prisão. E aí, posto na prisão, e então teve o seu encontro, fez a sua experiência com Jesus ressuscitado. Jesus que nos propõe o verdadeiro sentido da convivência sadia entre todos nós, homens e mulheres, que realmente existimos neste mundo. Os relacionamentos, as nossas relações uns com os outros, que sejam elas relações entre o patrão e o empregado, entre o servo e o senhor, devem ser relações que nos coloquem numa posição de alguém, homens e mulheres que esperam o seu senhor chegar. E que todos nós aguardamos, todos nós deveremos comparecer diante do tribunal do céu. Os empregados prestarão contas
os patrões prestarão contas, os chefes prestarão contas e também aquelas pessoas normais que, em princípio, não têm nenhuma autoridade sobre as outras, também prestarão contas. Vejamos na primeira leitura, no versículo 7. Primeiro, o jovem enche-se de alegria. Paulo, ancião, faz aquilo que eu dizia, uma pedagogia de elogio. Estou cheio de alegria. Grande alegria e consolo tive por causa da tua caridade. Olha só, que caridade. Quer dizer, o fato do Filemão ter aprisionado, jogado este homem na prisão, Onésimo, é uma caridade. Mas lembremos-nos de que Paulo está justamente dizendo que não há nenhum mal que não venha pelo bem. A propósito ou a despropósito, pregue o Evangelho. Paulo vê na ocasião da prisão de Onésimo uma oportunidade real para anunciar o Evangelho a Onésimo e, consequentemente, para dar uma cutucada ao coração duro e empedernido de Filemão. Portanto, nesse Filemão estão todos aqueles que têm escravos, aqueles que têm empregados, criados, aqueles homens e mulheres que exercem uma autoridade sobre os outros. Estes necessitam e precisam e devem ser realmente homens e mulheres que promovam relações humanas, relações sociais, justa distribuição, dar o direito a quem tem vez e voz a quem tem voz. Voltemos para o nosso texto. Olhem o que ele diz. Por este motivo, se bem que tenha plena autoridade em Cristo para prescrever-te tua obrigação, prefiro fazer apenas um apelo à tua caridade. Quer dizer, Paulo está dizendo que ele tinha autoridade de censurar os maus tratos, tinha a autoridade de criticar Filemão pelo seu duro coração, por ele ter sido carrasco. Mas ele não usa esse termo carrasco. Ele não usa a dureza do seu coração, a forma como você maltrata os empregados, os escravos. Ele usa o termo caridade. A tua caridade. Para quê? Para que Filemão se sinta, primeiro, acolhido, se sinta elogiado, se sinta amparado e ele reconheça que está sendo amado por aquele que o censura. E essa qualidade muitas vezes a gente a perde. A gente, quando olha para uma pessoa que falhou, nós não chegamos perto dele ou dela com esse intuito de recuperá-lo. A gente chega com o intuito de censurar e jogar tudo na cara da pessoa. Você é malvado, você é isto, você é aquilo. Mas Paulo não faz isso. Ele quer ganhar a alma, ele quer ganhar o espírito, ele quer ganhar o coração. Então, se você quiser ganhar o coração de outra pessoa, chegue perto dela com muito carinho, com atenção, mostre que você ama essa pessoa e você quer bem essa pessoa, quer salvar esta pessoa. E voltemos para o nosso texto. Eu, Paulo, velho como estou, e agora também prisioneiro de Cristo, faço-te um pedido em favor do meu filho, que fiz nascer na prisão. Para Cristo, Onésimo. Vejam, agora, depois de ele ter falado palavras muito boas, oi, que menina linda, você é bem educada, você é isto, você tem exaltado as qualidades, ainda que essas qualidades sejam necessárias com uma lanterna em pleno sol descobri-las, mas ainda assim Paulo vai justamente colocar essas qualidades. Ele faz do deserto um oásis. Onde havia tristeza, passa a haver a alegria. E lá vamos. E depois então chega, dá o pulo do gato, como você costuma dizer. Mais ou menos aquilo que a criança, mamãe, papai. Lá aí vem uma coisa, aí vem, o que se passa? Voltemos para o nosso texto. Antes ele era inútil para ti,
mas agora ele é valioso para ti. Porque assim, quando os relacionamentos, a relação que existe entre nós é uma relação opressora, as pessoas não se sentem amadas e queridas, não se sentem úteis. Elas servem por quê? Porque têm medo de sofrer represálias. Mas agora, quando a relação é de estou em minha casa, eu vou lavar o prato porque é na minha casa, eu vou limpar a casa porque é minha casa, eu faço as coisas porque estou dentro da minha casa, não faço por obrigação. Entendeu mais ou menos? Como por exemplo, as meninas, os meninos, quando tem que limpar o chão, quando tem que varrer a casa, não fazem mais, a gente não faz para receber o pagamento, a gente faz porque está na nossa casa. E temos que fazer as coisas. O marido, quando tem que pregar uma chapa que caiu, ou tem que furar um negocinho, não, é a nossa casa. Temos que cuidar da nossa casa. Então eu não faço como escravo, eu não sou escravo na minha própria casa, eu sou um homem livre. É por isso que Paulo diz, não, se antes era inútil, se antes ele se considerava escravo, agora já não é mais escravo, ele é irmão. E se é irmão, ele não vai ser escravizado pelo outro irmão. Antes, pelo contrário, vai ser valorizado. É exatamente isso. Eu estou mandando de volta para ti, como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de tê-lo comigo. Vejam como Paulo agora começa a olhar para Onésimo, não mais como escravo de Filemón, mas alguém que é filho. E esse é filho, dizia também Paulo em outro texto, é co-herdeiro das promessas divinas. Assim, todos nós, escravos ou homens livres, somos propriedades de Deus. E se somos propriedades de Deus, nós não podemos nos escravizar, nós não podemos nos escolher. Antes, pelo contrário, nós nos devemos acolher. E aqueles que servem uns aos outros devem servir como se estivessem servindo ao próprio Senhor, ao próprio Deus. E Paulo poderíamos dar sequência, falando daquilo que realmente Paulo quer dizer. Olha o que ele diz mais tarde. Se ele te foi retirado por algum tempo, talvez seja para que você o tenha de volta para sempre. Por quê? Para sempre. Porque se ele é irmão, falamos há pouco, os irmãos não se escolhem, eles se acolhem. E o acolhimento entre irmãos, uma vez irmão, irmão para sempre. Não existe metade irmão. Hoje ele é meu irmão e daqui a pouco já não é mais meu irmão. Se somos filhos do mesmo pai, filhos da mesma mãe, então não temos como negar o vínculo entre nós, que eu seja um dos piores irmãos, que seja uma das piores irmãs, mas é meu irmão, é minha irmã. Por triste que seja, por trouxa que seja, mas é meu irmão. Por doida que seja, mas ela é minha irmã. O que fazer? Vou fazer o quê? Se ela é minha irmã. Viu? Então a gente já passa a ter um outro relacionamento. E os nossos diálogos, a nossa convivência passa a ser diferente. Já não somos mais pessoas desconhecidas. Somos irmãos uns dos outros. E se somos irmãos uns dos outros, nos devemos compreender, nos devemos entender no diálogo, na responsabilidade. Assim, se estás em comunhão de fé comigo, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E Paulo se coloca numa posição também de servidor. Se ele, por acaso, te prejudicou, coloque-o na minha conta. Eu vou pagar. Vejam, Paulo faz uma jogada estratégica. Se de uma hora se coloca como escravo, ora se coloca como senhor, ora se coloca como irmão também de Filemón. Para quê? Para haver uma reconciliação realmente no Senhor e para o Senhor. De tal forma que você possa reconhecer que não existe outro Senhor em quem ou para quem a quem nós deveremos servir, senão o Senhor Jesus Cristo. Aquele que virá um dia para restaurar tudo e todos. E esse Senhor que virá restaurar tudo e todos, hoje ele é interrogado sobre quando é que será o fim do mundo. Quando é que o reino dos céus vai chegar? Então estamos no Evangelho. Jesus responde aos fariseus. Quem eram os fariseus?
Os fariseus eram os doutores da lei, aqueles que dominavam as escrituras e sabiam a Sagrada Escritura da ponta da língua, tintim por tintim. E o engraçado é que eles não conseguiram enxergar o reino de Deus presente na pessoa de Jesus Cristo, o reino dos céus. E ainda perguntam, quando é que será o momento? Qual é o momento em que o reino de Deus estará chegando? Jesus responde, o reino dos céus não vem ostensivamente. Aliás, ressalvemos que quem diz o evangelista do reino dos céus, é o evangelista Mateus. Lucas nos apresenta o reino de Deus, mas não há diferença nenhuma. Tanto o reino de Deus quanto o reino dos céus aponta para o mesmo caminho, é simplesmente opções de descrever. Enquanto Mateus diz o reino dos céus, Lucas prefere falar do reino de Deus. Mas vamos para o reino de Deus então. Ele não vem ostensivamente. Não se dirá está aqui ou está acolá. O reino de Deus está entre vós. Quem? Jesus. Ele é o resumo. Ele é a presença real de que o reino dos céus chegou. Quem o segue não se engana nem na vida nem na morte. E Jesus volta-se para os discípulos e diz, dias virão, meus irmãos e minhas irmãs, em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas dirão, está aqui ou está acolá. Como disse aos fariseus, agora diz também para os seus discípulos e diz para todos nós. Ou seja, se de um lado Jesus fala da presença do reino dos céus para os fariseus, para nós cristãos e cristãs, ele diz da vinda desse reino dos céus. Quando é que esse reino de Deus chegará? Esse reino dos céus chegará. É como um relâmpago que brilha de um lado e aparece do outro lado. Ninguém sabe quando chegará. Ou seja, que eu seja santo, 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 que a santidade da minha vida apresse o Senhor, que Ele brevemente chegará. Entendamos essa vinda do reino dos céus sobre duas vertentes. A primeira pode significar o dia da nossa morte, e nós colocamos algumas intenções de irmãos falecidos, que na hora própria falaremos. Quem são os falecidos? Da nossa família, da nossa casa, que já morreram. E eles nunca sabiam que haveriam de morrer naquele dia, naquela hora. Como também nós não sabíamos se nós nos haveríamos de perder naquele dia e naquela hora. É tudo às ocultas. Só Deus sabe a hora. A nós cabe simplesmente estar vigilantes, porque não sabemos nem a hora, nem o momento. A outra dimensão dessa vida do reino dos céus é o juízo final, o dia do juízo final, quando se abrirão os livros, como diz o livro do Apocalipse, de São João, e o tribunal estará aberto. Então, o ancião de longos anos, igual aquele velho como Paulo falava, se estabelecerá então o julgamento. E aqueles que tiverem sido bons homens e boas mulheres, esses homens e essas mulheres irão para o reino dos céus. E com Deus, na Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, viverão para sempre. Ou seja, que cada um de nós esteja aqui alerta máximo. Virão filosofias, homens de origens diversas, igrejas, denominações religiosas de vários tipos. Eu sou a verdade. A minha igreja que não sei o quê. Jesus já nos advertiu aqui no texto. E vejamos que há 2000 anos Jesus já havia falado isso. Há 2000 anos Jesus já havia advertido isso. Entretanto, as denominações religiosas começam lá nos anos 1000 e pouco. Testemunho de Jeová, Adventista do sétimo dia, né? Assembleia de Deus, lá vamos Pentecostal, Universal, lá vem tantas outras denominações religiosas, a própria Igreja Católica, todo mundo num fuzué terrível. Cada um anuncia uma data qualquer. Uns dizem que é 2000 anos. No ano 2000 será o fim do mundo. Cadê o fim do mundo? Chegou 2000? Nada. Agora estamos em 2018. E daqui a pouco 2019. O fim do mundo vai chegar? Não vai chegar. Por quê? Ninguém sabe a hora. É preciso que nós não nos deixemos enganar por nada nem por ninguém. Que cada um de nós seja apenas fiel a Deus.
Seja consciente e consequente, porque há 2018 Jesus já havia dito: não sigam essas pessoas. São falsos, são falsas. Sejam fiéis, permanecendo firmes, e vós salvareis a vossa vida, a vossa família. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, uma linguagem muito pedagógica, nós precisamos internalizar as estratégias que Paulo usa para nós recuperarmos os nossos irmãos perdidos e para nós estabelecermos relações de paz e reconciliação entre nós, a fim de que não haja escravos e senhores, a não ser um só Senhor, Deus, que nos virá um dia restaurar em nós o seu reino. E esse reino é o reino de justiça, é o reino de paz, é o reino de verdade, o reino que nos fará ver Deus face a face e com Ele estaremos eternamente. Vamos então agora nos colocar de pé, pedir por intercessão de Santo Alberto Magno a graça da fidelidade e, sobretudo, a disposição de acolhermos o reino de Deus que brevemente chegará. Apresentemos ao Senhor Jesus os nossos pedidos, na certeza de que Ele deseja conceder-nos o que de bom nós precisamos. E a cada uma das intenções respondamos: Senhor, abençoai os esforços dos vossos servos. Senhor, abençoai o esforço dos vossos servos. Sustentai o Santo Padre, o Papa Francisco, em seu ministério e concedei a todos os fiéis viverem na unidade de fé e na caridade. E rezemos. Senhor, abençoai os esforços de todos os vossos servos. Volvei o vosso olhar para os que sofrem perseguição por causa de sua fé e concedei-lhes firmeza e consolação. Rezemos. Senhor, abençoai os esforços de vossos servos. Abençoai e fortalecei o povo brasileiro para que possa progredir na busca da justiça e da paz, e concedei aos nossos governantes o dom da sabedoria no exército de suas responsabilidades. Rezemos. Senhor, abençoai os esforços dos vossos servos. Senhor, sede o conforto de nossos irmãos enfermos em suas tribulações e fortalecei todos os que se dedicam aos seus cuidados. Rezemos. Senhor, abençoai o esforço dos vossos servos. Atendei, Deus de bondade e misericórdia, as preces dos vossos filhos e filhas, por Cristo nosso Senhor. Amém.
Santificai, irmãs e irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Receba o Senhor por todas vossas sacrifícios, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Olhai com bondade, Deus, o sacrifício que vos oferecemos, que oferecemos em vosso altar na festa de São Alberto Magno, para que, alcançando-nos o perdão, glorifique o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Demos Deus. graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Na Assembleia dos Santos, vós sois glorificado e coroando os seus méritos, exaltai os vossos próprios dons. Nos vossos santos e santas ofereceis um exemplo para a nossa vida, a comunhão que nos une, a intercessão que nos ajuda. Assistidos por tão grandes testemunhas, possamos correr com perseverança no certame que nos é proposto receber com eles a coroa imperecível por Cristo nosso Senhor. Enquanto esperamos a glória eterna com os anjos e com todos os santos, nós vos aclamamos dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, vós, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, dando graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graça novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pós a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos dos vossos filhos e filhas, Mário Ribeiro Mota, Terezinha Moreira Mota, que chamaste deste mundo a vossa presença. Concedei-lhes que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participem igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. Acolhei junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende misericórdia de todos nós, de modo especial pela saúde de Paulo Roberto Soares, Maria Martins Goulart, Ricardo Vieira Rodrigues, José Nascimento Vieira, Maura da Rosa Orix, Brás Manuel Nascimento, Lucas Manuel Nascimento, e dá-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos, Santo Alberto Magno, São Tiago e São Pedro, e São Sebastião, e todos que neste mundo vos serviram, a fim de os louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do nosso Salvador, rezemos.
Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto, vendo a esperança, aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Ao seu reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Queridos irmãos e irmãs, somos convidados a participar desse banquete de bondade e misericórdia por parte do Senhor, que possamos vir confiante enquanto cantamos.
Oremos. Alimentados pela Eucaristia, nós vos pedimos, ó Deus, que seguindo o exemplo de Santo Alberto Magno, procuremos proclamar a fé que abraçou e praticar a doutrina que ensinou. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Alguns avisos? Queridos irmãos e irmãs, queremos avisar que sábado, dia 24, nós teremos a novena em prol do Natal, às 20 horas, na casa da Dona Flor, da Associação Amigos do Seu Braz. Então, essa novena será para comprar brinquedo, para dar para as crianças no final de ano, na tradicional carreata que eles fazem aqui nas comunidades vizinhas, com o tradicional Papai Noel. Então, que todos nós possamos participar e ajudar. E nós gostaríamos de fazer uma prestação de contas da Associação Divina Misericórdia até agora, neste momento. Talvez vocês vão até se assustar pelo número, porque não pela grandeza, mas pela pequenez do que nós gastamos até agora para construir essa capela. Nós tivemos um gasto até agora de R$ 22.650, desde quando nós começamos a construir essa capela. Então a gente considera isso pouco dinheiro, pelo trabalho, pelas coisas envolvidas. Uma, porque nós não pagamos mão de obras, temos pessoas voluntárias que têm trabalhado conosco. Nazareno está aqui, é um deles, todo sábado está conosco aqui trabalhando, a gente também se doa, concede essa mão de obra para que essa capela possa ser construída. Até agora nós arrecadamos de todas as pessoas que doaram, umas doaram uma telha, deram R$60, outras deram 50, teve gente que doou R$500, Tivemos inúmeras doações, então nós arrecadamos R$6.460. E nós temos, com esse gasto de R$ 22.650, uma dívida, um débito, um déficit de R$ 16.220, que nós estamos custeando, porque nós queremos ver esta obra pronta. Daí a gente pode ficar pensando assim, mas como é que vocês estão fazendo então em pagando esta obra com o vosso dinheiro? Porque a gente tem um entendimento que tudo aquilo que a gente possui vem de Deus, e que Deus vai providenciar para que nós possamos concluir essa obra. Então tenho conversado com o Padre Banto na seguinte ideia de talvez, quem sabe, a gente lançar um bingo, assim, uma rifa a nível paroquial, e dar 100 números talvez para cada capela, para ver se nós conseguimos vender com prazo assim de 4, 5 meses para ser vendido, para ver se nós arrecadamos um dinheiro, porque nós precisamos fazer o contrapiso, nós precisamos forrar, nós estamos construindo as paredes aqui do presbitério, o altar. Aonde está aquela caixinha de ofertório, naquele segundo tijolo é onde vai ser levantado, porque o presbitério é o lugar mais alto onde o padre fica, Tem todo esse contrapiso para ser feito. Agora, amanhã, depois do almoço, nós vamos estar indo lá para Florianópolis e nós vamos estar construindo 2 banheiros aqui atrás, um feminino e um masculino. Então nós vamos deixar uma pessoa construindo esse banheiro. Tem uma pessoa que trabalha comigo, que é a única pessoa que é paga, o Paulo da Marlene. Então nós pagamos para ele R$100 por dia. Então eu vou deixar ele nesses 7, 8 dias trabalhando ali atrás, construindo esses banheiros. Depois a gente vai começar a rebocar essas paredes. As ideias dessa parede, a gente não tem assim, muitas vezes oportunidade de conversar com as pessoas que são membros, que acompanham a Associação Divina Misericórdia. Naquela parede a gente pretende fazer uma arte gráfica, até bom que nós falamos isso, possamos falar isso na frente do nosso padre, para ver se todo mundo aprova. Porque nós não estamos fazendo aqui uma coisa do Joel,
é uma coisa pública, porque nós passamos, isso aqui vai ficar, né? Então essa é a alegria que está no nosso coração, de deixar uma obra. Então nós pretendemos naquela parede lá, mandar fazer uma arte gráfica do tamanho da parede, uma estampa de Jesus misericordioso. E nessa parede de cá, nós fazemos uma estampa de Nossa Senhora de Lourdes. Depois fazer uma moldura de gesso em volta das estampas, como se fosse um quadro, um ícone, como se costumava usar nas igrejas antigas, né? E ali no meio a cruz e o sacrário embaixo, né? Colocar o sacrário embaixo, se assim, né, o nosso pároco, o nosso bispo permitir quando chegar a hora propícia, né? Porque nós não sabemos isso por enquanto são ideias, porque esse negócio de santíssimo, sacrário são coisas delicadas e depende da aprovação não só do padre, como do nosso bispo também, Dom João Francisco Salmo. Então, por que nós estamos nessa luta para fazer isso daqui? Porque não é pelo tamanho da doação de cada um, não é porque o Joel doou o terreno, esse terreno bonito, que eu sou melhor do que qualquer um de vocês. Não me considerem assim, nem gostaria que vocês me considerassem assim. Às vezes quem doou R$50, quem doou R$30, doou até mais do que eu, doando todas estas coisas e fazendo tudo aquilo que eu estou fazendo. O importante de tudo isso é a gente fazer com alegria no coração. Porque quando eu venho aqui alimentar os peixinhos que estão lá no açude, eu venho rezar o meu terço, eu venho acender uma velinha para o meu falecido pai, para a minha falecida mãe, o lugar me enche de alegria. Porque eu me lembro da ressurreição do Senhor, eu me lembro que meu pai e minha mãe possam estar na presença do Senhor, eu clamo por misericórdia pela alma deles, porque eles possam ainda estar no purgatório, e assim por diante. Eu rezo pelas pessoas que nos pedem oração. Então quando eu venho aqui é um lugar de alegria para mim, um lugar que me faz feliz, eu me sinto feliz vindo aqui, né? Quando eu entro aqui para trabalhar na capela com o Nazareno no sábado, que até ele traz café, quem traz café nem é eu, é ele me divide o café que ele traz comigo, né? Então a gente trabalha com alegria no nosso coração. Eu dou esse testemunho para vocês. Esses tijolos que assentou tudo fui eu, com as minhas próprias mãos. Então isso me enche de alegria. Ali atrás está cheio de andaimes, é nós que estamos fazendo. Isso nos enche de alegria, porque essa alegria vem de Deus. É Ele que nos dá saúde. Tudo aquilo que nós possuímos, que nós temos, dinheiro, coisas materiais, é Deus que concedeu saúde para que nós conseguimos. A única coisa que nós temos que não é de Deus é o pecado, né? Então a gente pretende que com a nossa boa ação, um pouquinho desses pecados possam ser apagados pela misericórdia de Deus. Então por isso que eu digo para vocês, sejam generosos, né? Façam um propósito com o Senhor, venham na gruta para buscar coisas boas, né? Cura, libertação, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, é isso que nós procuramos. A Dona Flor está aqui, uma senhora de idade, uma das pessoas que mais ajuda nós, Padre Banto, né? Não mede esforços, ela vem lá da casa dela, varre a grutinha, limpa, lava, né? A maior alegria ali, porque aquilo ali era da minha família. Pois é. Meu pai, minha mãe, então, e toda a vida eu disse para ela, quando eles venderam esse terreno para mim, eu disse para ela, não, eu vou comprar esse terreno, porque eu não dizia isso para vocês, a minha ideia é um dia a gente fazer uma obra ali para Deus, né? Fazer uma obra para Deus. Então eu sempre dizia isso aí quando o marido dela era vivo ainda. Então não é uma coisa que surgiu assim por um acaso. Foi uma coisa pensada, planejada, foi porque Deus tocou no nosso coração e continua tocando. É por isso que nós estamos estudando lá em Florianópolis, estamos estudando no seminário de Tubarão, em prol da candidatura, assim, nós somos candidatos a diácono, nós não sabemos se vamos ser ou não, Deus é que sabe de todas as coisas. Nós estamos naquele esforço, porque na fase passada mesmo, eu fiquei doente e não pude ir, até pensei que eu ia morrer. Mas Deus me deu forças novamente, eu estou aqui vivo, então Deus é que sabe tudo. Então eu peço para vocês, sejam generosos,
Sintam alegria quando vocês vierem aqui. Venham aqui buscar energia positiva, coisas boas, porque esse lugar aqui está sendo construído com amor. E aonde há amor, com certeza Deus está presente e está no meio de todos nós. Então era isso que eu queria transmitir para vocês. Amém? Quero agradecer o enorme esforço que o Padre Banto tem feito pela Associação Divina Misericórdia. Ele sempre, quando ele pode, ele fala no nome da associação. Ele está programando um encontro dos missionários do dízimo aqui na comunidade de Santiago. Está falando no nome da gruta Nossa Senhora de Lourdes. Isso chama a atenção, Padre Banto, da gente. A gente reconhece o seu esforço. Porque a gente sabe que tem pessoas contrárias. Nem todo mundo, não é porque nós somos católicos, porque a gente pensa da mesma forma. Tem gente que pensa, tem gente que não viu a graça. Assim como o povo lá da Terra Santa, onde Jesus nasceu, até hoje não reconhece ele como Filho de Deus. Jesus é considerado como um profeta. Lá na terra onde ele nasceu, a Terra Santa, um lugar que eu gostaria, ainda enquanto eu sou vivo, de botar os pés, de fazer uma visita, né, no lugar que ele nasceu. Eles ainda não reconhecem ele como Filho de Deus, eles reconhecem ele simplesmente como um profeta. Então, se Jesus não conseguiu agradar, e se até hoje ele não foi aceito em certos lugares, imagina nós, com os nossos erros, com as nossas fragilidades, com os nossos pecados. E é por isso que eu sempre gostei do Padre Banto, independente das coisas que aconteceram ao longo de todo esse tempo que ele está aqui conosco, acho que 6 ou 7 anos já, né, Padre Banto? Eu gostaria que ele ficasse aqui mais uns 10, 15 anos, né? Se ele pudesse ficar aqui mais uns 10, 15, 20 anos, para mim estava bom, porque para mim não teve padre melhor, que nos acolhesse, que nos desse oportunidade, que nos, né, desse oportunidade de nós aprendermos as coisas de Deus. Então é esse o testemunho que eu tenho para dar. Testemunho de amor, de fidelidade, de perseverança em cima daquilo que nós queremos fazer. Porque nada cai assim, de mãos dadas, assim, de graça. A gente tem que fazer um propósito com Deus, porque Ele concede a graça, mas Ele quer da gente um propósito, né? Que a gente seja fiel. Porque o pecado que a humanidade carrega, o pecado original, é exatamente esse, a desobediência. Esse foi o pecado transmitido por Adão. Ele desobedeceu uma ordem de Deus. E às vezes a gente fica botando a culpa no Adão, mas não é. A culpa não está lá em Adão. Continua na nossa desobediência de gerações e gerações até os dias de hoje. Porque nós continuamos sendo desobedientes. Nós não obedecemos a Deus. Então eu fico feliz quando eu olho para essa capelinha, eu vejo vocês aqui dentro, né? Eu vejo a gente trabalhando. Né? Vamos fazer tudo devagarzinho conforme a providência de Deus, porque Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Amém? Amém. Muito obrigado. Tem aviso da comunidade, né? Não, assim, para esse mês, só dia 24, não, dia 22, nós temos um encontro com o ex-padre Ednei. Ele vai vir aqui na comunidade fazer um trabalho litúrgico. Quem quiser aprender a trabalhar com a liturgia, com como se envolver nas liturgias da igreja, ele vem fazer esse trabalho. É na quarta-feira da semana que vem, às 7 horas. Então ele vem, o ex-padre Ednei, né? Ele vem fazer esse trabalho com a comunidade, a respeito de liturgia, tudo sobre liturgia. Aí sabe, mas é só para quem... Não, é para toda a comunidade, para a gente aprender, para a hora que precisar, a comunidade estar sabendo, para poder se promover, né, para poder trabalharmos juntos na igreja. Então, os livros dos grupos de família já chegaram. Questão de... Aqui vocês solicitaram quantos livros? 50. Pediram 50? Então, se vocês pediram 50, posso deixar já os 50 livros para vocês. E na missa, quando é que vai ter a missa aqui? Só dezembro. Só dezembro. Então, na primeira missa de dezembro, a gente vai fazer a celebração da entrega do livro. Se o advento começar, começa já agora, novembro, finalzinho de novembro. Então, aí, você, mas, qualquer das formas, você já recebe um livro. E já
começam a fazer os encontros. Tá? No dia 15 de dezembro, naquilo que o Joel estava falando, nós teremos um encontro paroquial com todos os missionários e missionárias da oferenda do dízimo. E teremos a missa aqui, às 4 horas, parece que combinamos 4, né? Às 3, uma acolhida, a reza do texto, depois a missa. Depois a Santa Missa aqui na Gruta, e depois daqui vamos até a nossa matriz em São Tiago, na comunidade. Né? E todo o pessoal aqui está convidado para participar em cheio, né? Nos levantamos agora para a bênção final e continuamos estendendo a nossa mão. E também você que nos acompanha pela internet, se quiser fazer uma doação, uma bolsa de cimento, sei lá, uma coisa qualquer, dinheiro ou cimento para a gente calçar o chão, fazer o nosso... o piso, né? Então, se você quiser fazer a sua doação, é só questão de entrar em contato com a gente pelo Facebook, ou por e-mail, por telefone, e a gente faz então esse... Temos o Batista, que é o tesoureiro. A Sônia, a Cida, né? Tem uma infinidade de pessoas. Tesoureiro que é o tesoureiro da Associação Batista. É, o Batista. Tá precisa ali, fazer essas prestações de contas, para ver quanto é que temos, quanto é que não temos, o que estamos devendo. Tudo isso aí o senhor tesoureiro que tem que passar aqui. Porque o homem do dinheiro é o Batista. Dai-nos a bênção, oh Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção, oh Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, Deus volva sobre vós o seu olhar e se compadeça de vós. Amém. Que Ele vos guarde, vos proteja e vos livre de todos os perigos. Amém. Volva o seu rosto resplandecente sobre vós e vos conceda a graça da sua paz. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Dando um abraço para quem está do nosso lado, com alegria no coração e sorriso nos lábios. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe.